uma coisa que me chamou muita atenção no livro de Gideão, umas das, né? Porque eu vou escolher essa, porque eu achei muito bacana. E foi uma pessoa que eu não conhecia, que era a Débora, que ela virou uma profetisa. E uma coisa que eu achei muito top nela, que ela fez, que ela se tornou qualificada. Ela não foi escolhida, não, mas ela foi qualificada pela comunhão que ela tinha com Deus. Então, ela era uma mulher de muita fé naquela época. E pela comunhão que ela tinha com Deus, ela acabou, o Israel inteira colocou ela como profetisa, como uma pessoa que se tornou escolhida. Ela não foi escolhida por Deus. Ela A passagem de Gideão se passa basicamente na revolta. Por conta, naquela época, os judeus estavam sofrendo muita opressão do povo midianita. Com base nisso, Deus viu o coração de Gideão, que ali crescia uma revolta. E com isso, ele tinha a capacidade de ser usado por... Bom dia, obreiro Elton, obreiro Heloísa. Então, falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, com a leitura do livro, do Gideão e os 300. É uma leitura magnífica, né, eu já tinha lido na Bíblia essa passagem, né, em Juízes, que fala sobre a história de Gideão e os 300. Só que o livro, por ele ter uma leitura mais, como que eu posso dizer, mais fácil, né, do que até mesmo a Bíblia, né, que já tem outras palavras que tornam um pouco mais difícil. Então, o livro, ele vem mesmo para fazer com que a gente venha entender o propósito, né, da história de Gideão, que fala muito sobre sacrifício, da importância da gente sacrificar, né? Que é através do sacrifício que a gente consegue ter um relacionamento mais próximo de Deus, é através do sacrifício que a gente consegue ver o fogo de Deus dentro da gente, né? Que a gente consegue absorver o que o Senhor quer pra gente, né? Que através do sacrifício é que a gente consegue ter uma vida em comunhão com Deus. E vem falando também sobre força. Bom, sobre o livro de Gideão, que eu li até agora, que o povo de Israel, ele depositava sua confiança no homem, né, na pessoa física. Ele não tinha esse costume, né, durante os juízes, né, o livro de Juízes, que era de depositar a confiança em Deus. Por isso o povo ele sofria tanto, por isso Deus deixava, né, acontecer o que acontecia, que era ser escravo, era serem usados pelos reis, porque eles não depositavam a confiança deles em Deus, somente no homem, que era nos juízes. Enquanto tinha lá um juiz na frente do povo de Israel, eles estavam de boa. Mas quando aquele juiz morria, aí passava um tempo, eles não confiavam em Deus e aí eles viviam de uma forma na vida de escravos, né? Na forma de escravidão. E que quando o homem ele confiava, né? O povo de Israel ele confiava em Deus, Deus se mostrava e Deus usava, que era o caso da Débora, né? Ela não tinha sido, de acordo com o livro, escolhida pelo clamor que o povo fazia, porque o povo ele clamava, aí Deus enviava um juiz. No caso dela, não. Ela mesma se deixou escolher. Ela foi escolhida. Depois da leitura do livro, eu refleti um pouco sobre os planos de Deus na nossa vida. Que muitas das vezes, Deus ele planta, né, vários sonhos no nosso coração. Porém, o inimigo não quer que isso aconteça, né? Então, eu trago para minha vida como uma forma de não deixar que nada impeça que os sonhos de Deus se realizem na minha vida. Que eu tenho sim que ser forte para não aceitar essa situação. E que, pelo contrário, a gente, como jovem... Então, Pedro, eu peguei uma parte que me chamou muita atenção, que foi essa. A resposta de Deus depende do tipo de oferta que oferecemos a Ele. O sinal dado a Gideão, que ele deu, o sinal dado a Gideão ocorreu por causa da oferta pura e sacrificial que ele deu. Quem quiser um sinal de Deus deve estar pronto para pagar o seu preço. A razão pela qual muitos são derrotados é que eles querem a bênção, mas não querem sacrificar por ela. O que isso quer dizer? Que muita gente não entende a forma certa de sacrifício. Tipo, coloca, vamos dizer assim, que nem o pastor fala, só para participar da fogueira santa, só para não ficar de fora. E muita gente não coloca o que realmente Deus pede a ela, entendeu? Então, se você quer uma bênção... Sobre a leitura do livro Gideão 300, o que me chamou bastante a atenção foi quando fala dos outros juízes que vieram antes de Gideão. Sempre o povo esfriava na fé, vinha um sofrimento, aí eles clamavam, Deus mandava um líder, né, um juiz para levantar o povo. Aí quando as coisas melhoravam, acontecia que eles acabavam caindo no pecado de novo. E às vezes a gente leva para o nosso lado pessoal, que
quando as coisas estão bem, a gente tende a se acomodar, né? A começar a achar que tá tudo bem, que pode fazer o que quiser. Isso vai esfriando a nossa fé, é onde vem os problemas. E justamente porque Deus permite os problemas que é pra gente vir se apegar mais com Ele. E teve uma outra parte que me chamou também bastante atenção, foi quando fala que os midianitas, na época de Gideão, eles não tinham direito às terras, eles não faziam parte daquela terra dos hebreus, mas eles foram movidos por um ódio, pela inveja. E no dia a dia também é assim, a gente tem as nossas conquistas. Falou comigo que a gente até conquista a bênção, mas por falta da base a gente não estabelece a bênção que a gente conquistou. A gente vê que Gideão, mesmo na situação que ele vivia, né, de ser o mais humilde da sua família, a sua família ela ser a mais pobre, mesmo assim ele era um homem revoltado com aquela situação. Porém, mesmo ele tendo aquela revolta contra aquela situação, ele era um homem tímido, era um homem medroso. Mas a gente vê que a partir do momento que ele se revolta, que ele toma uma atitude de lutar contra aquela situação, de não aceitar mais aquilo, até mesmo de querer provar a Deus, puxa, o Espírito Santo vem sobre ele, né? E ele consegue cumprir os planos de Deus na vida dele, que é de vencer os seus inimigos, de mudar a situação da vida dele, que é de haver uma transformação, né? E o principal, ele recebe o Espírito Santo, a presença de Deus vem sobre ele. E é isso que acontece hoje em dia, que a gente vê. Muitos têm vivido uma vida derrotada, destruída, e têm se acomodado com essa situação. Mas quando há uma atitude de fé, uma atitude de revolta contra aquilo, e quando a gente se volta para o altar, sacrificando a própria vida no altar, o próprio Deus, ele nos dá o Espírito Santo dele, a força para a gente lutar e vencer os problemas, vencer a dificuldade, né? Assim como o que aconteceu com Gideão. E hoje a gente vê, poxa, a gente pode contar o que Deus fez na vida dele, né? Um homem próspero, um homem abençoado, se tornou um grande juiz, né? Poxa, esse é o sonho que Deus tinha para ele, né? Não um homem fraco, um homem covarde, que vivia escondido nas cavernas, até se lamentando, lembrando do que Deus tinha feito para o povo dele. Não, mas esse... Boa noite. Eu vou falar sobre a revolta de Gideão. Gideão, no momento que ele saiu da caverna, ele foi malhar tribos, né? E estava lá, mas que chegou lá junto dele um anjo. E disse, ô valeroso. E ele ficou revoltado, nesse momento, com o anjo. E ele disse, Senhor meu, como que o Senhor é comigo? Que eu só ouço falar das maravilhas que os meus pais me contam, que tu fez, meu Deus, quando tirou o povo do Egito. E porque nós estamos passando por isso, por humilhação, por essas dificuldades de termos que morar em cavernas, com medo, oprimidos. Eu não aceito, meu Deus, se tu é um Deus tão grande, tão poderoso, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito. Deus meu, eu sei que tu és... Oi, vou falar sobre a força de Gideão. Gideão acreditava na força de Deus, não na sua força, não do lado de fora, mas no seu íntimo, do seu ser, no Deus, no seu íntimo, no Deus de Abraão, no Deus vivo. Ele acreditava que as pessoas passam por problemas, situações difíceis, e elas olham pelo problema, e o segredo está na confiança, né? Na confiança em Deus, que ele depositava todo o seu ser, toda a sua fé no Deus vivo. E ele não aceitava, se estivesse passando algum problema, aquela situação. Ele acreditava que Deus... Tudo bom? Eu já vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre o que me chamou a atenção do Gideão dos 300. O livro é muito interessante, então aconselho a todos lerem. Mas eu vou ressaltar aqui o capítulo 6, onde fala abaixo a autoestima de Gideão. Sabemos que Gideão ele recebeu um chamado do anjo do Senhor para poder salvar o país dele do que eles estavam vivendo. O Gideão ele sempre se mostrou uma pessoa muito revoltada pela situação que o país dele vivia. A partir do primeiro momento que ele recebeu, né, esse chamado, sabendo que ele ia salvar o país dele, ele recebeu de forma determinada, positiva. Só que depois, quando a ficha dele caiu, ele começou a duvidar da capacidade dele. Ele começou a duvidar devido às limitações físicas dele que ele tinha. Porque ele dizia que não tinha dinheiro, que a família dele não tinha dinheiro, que ele nunca se destacava em nada. Dentre os irmãos dele, a gente sabe que tem família, sempre um se destaca.
E o Gideão era o menor de todos, não se referindo à estatura física dele, à altura, né? Mas sim que ele não se destacava em nada. Então ele começou a duvidar da sua própria capacidade. Isso chama-se a baixa autoestima, onde isso acaba acontecendo com vários cristãos. Vários cristãos hoje sabem que Deus existe, sabem do poder que ele tem na vida de cada um, e sabe que ele pode sim fazer alguma coisa por alguém. Só que o cristão que tem baixa autoestima, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Então, isso acaba criando um grau de inferioridade, um pensamento de inferioridade. A pessoa acaba criando também junto a ele a questão de preconceitos em cima dele mesmo, onde ele acha, onde ele utiliza frases que eu vou até ler aqui pra vocês, que é muito importante, onde ele sempre diz: não é isso, isso não é para mim, eu não mereço, meu destino é sofrer, meu destino não é meu fracasso, já está escrito nas estrelas. As pessoas que têm baixa autoestima sempre falam essas frases, sempre falam. E a baixa autoestima, ela acarreta muito doenças na alma, como a depressão, e acaba acarretando o suicídio, né? Você sabe que a maioria das pessoas que hoje se suicidam, elas são depressivas. Acaba acarretando também a pessoa se automutilar. Por quê? Porque ela tem baixa autoestima. Ela não confia na capacidade dela de poder se sobressair, de poder vencer, tanto na vida espiritual, como na vida financeira, na vida amorosa. Então, assim, a gente tem que combater, sim, a baixa autoestima. O Gideão é o primeiro momento. Seu Elton, só para falar sobre o que mais me chamou a atenção no livro de Gideão. E foram duas coisas que mais me chamaram a atenção. A primeira foi sobre, mesmo Gideão sendo revestido pelo Espírito de Deus, né? Quando ele fez aquele sacrifício e tudo. Mesmo assim, ele ainda teve medos, ele ainda teve dúvidas e ficou receoso algumas vezes. Tanto que pediu, eu acho que 2 vezes para Deus se mostrar para ele, tentando provar a Deus. E até mesmo quando foi no dia que eles foram tocar as trombetas, Gideão estava meio receoso ali, meio nervoso, e Deus teve que pedir para ele descer até o arraial, né, para mostrar através de um sonho. O pastor estava até falando que Deus fez o diabo confessar que Gideão já havia conseguido, para conseguir encorajar ele. E me chamou a atenção que mesmo quando uma pessoa tem o Espírito Santo, realmente ela ainda pode ter esses medos, esses receios, porque às vezes a gente olha muito para o que está na nossa frente, olha muito para o que está, assim, não enxergam mais um palmo de distância e às vezes fica com medo de ir para cima, porque acha que vai perder tal coisa, mas não vê também o que pode ganhar e não vê que Deus está do lado dela. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. E a outra coisa foi também sobre o que eu achei mais interessante no livro de Gideão foi que no começo do livro fala sobre o episódio em que ele fala que dos juízes que antecederam Gideão, né? E ele fala que todos os juízes que antecederam ele sempre libertaram o povo israelita de algo, né? Tipo, de uma crença pagã, da prostituição, que naquela época todos os israelitas estavam crendo em deuses pagãos e fazendo prostituições. No livro até fala isso. Eu lendo esse livro aqui de Gideão, no título da Força de Gideão, tem na página 37 tem assim, ó. Quando o anjo apareceu para Gideão, ele simplesmente acendeu a chama de sua força, dizendo: o que você está esperando? Vá e salve Israel. Não estou lhe enviando? Vá logo, vá de uma vez, vá agora mesmo. Por que eu entendo dessa palavra, né? Porque muitas das vezes nós resistimos, né, à voz de Deus. Muitas das vezes a gente não queremos obedecer o que Deus manda, né? Porque Deus, ele usa as pessoas seja ela para direcionar, né? Nos direcionar, seja para nos orientar, seja para ir para algum canto, né? Deus mandou, vai. E muitas das vezes a gente resiste, né? Então, assim como por que o anjo falou isso, mandou logo Gideão ir e tal, né? Porque naquela época de Gideão, os olhos de Gideão estavam o quê? Os olhos físicos de Gideão estavam o quê? Fechados, né? Estava fechado. E ele não conseguia ver o poder de Deus na vida dele, né? Assim que ele não cria que Deus ele poderia o quê? Mudar aquela situação, né? E aos olhos físicos que Gideão tinha, né? Devido a esses olhos físicos que ele olhava, enxergava as coisas, ele só via dificuldades, miséria, fome, medo, humilhação, né? Fora também o poder dos inimigos, a fraqueza de Israel, né? Então, por Gideão ver com seus olhos físicos